Olá, voltei. Estava aqui às 6 horas da manhã e agora estou eu aqui, meio-dia em ponto, esperando vocês chegarem. Vamos ver quem vai conseguir chegar hoje aqui juntinho comigo, para a gente falar um pouco dessa energia do medo. Oi, meu amor. Seja bem-vindo. O som tá bom? Tá me ouvindo bem? Fala pra mim aí. Tá conseguindo me ouvir bem? A imagem tá legal? Me conta. Me conta quanto eu bebo uma aguinha. Estás linda. Obrigada, meu amor. São seus olhos. Não, tá bom, eu recebo. Eu recebo. Estou aprendendo a receber elogios. Estou aprendendo a conhecer as minhas potencialidades, os meus defeitos, ou as minhas sombras, as minhas partes sombrias e as minhas partes iluminadas. E aí eu aprendo a receber também. Estás linda do meu marido, por exemplo. Meio-dia e 2, a gente vai esperando um pouquinho aqui, até meio-dia e 5, para falarmos sobre esse assunto, sobre o medo, como que funciona, como que a gente pode se relacionar com essa energia, como é que a gente pode trabalhar com essa energia, receber essa energia. E é isso. Que bom, imagem e som ótimo, que bom, meu amor. Que bom que tá ótimo. Vamos só mais a dar um tempinho pra gente começar a nossa live de hoje, de sexta-feira, 12 de abril de 2024. Mais uma live, mais um assunto que eu achei pertinente. Ele quem, amor? Até porque ele está sempre por perto. Ele quem, amor? Ah, o medo, sim. Sim. É uma energia que nos ronda, né? Mas a gente vai entender um pouquinho sobre ela, pelo menos o que eu entendi, eu vou passar para vocês, para que a gente não fique tão refém dele, né? Do medo, né? Porque entendi, eu estava falando uma coisa e eu perguntei de que, né? Tá certo. Mas é isso, a gente... O medo está sempre ao nosso redor, sempre por perto, né? Então, a ideia é que eu passar para vocês o que eu entendi de como... mexer no suporte de novo. O que eu entendi. Oi, cunhado, Carlos, seja bem-vindo. Estou esperando dar meio-dia e 5 para começar. A gente vai falar hoje sobre o medo, sobre a energia do medo, que, como o mesmo Paulo falou, né, tá sempre por perto da gente, sempre nos rondando. E a ideia é entender um pouco mais o que é essa energia, doutora Gláucia. Você gosta, né, cunhado? Gosta. Tá bom, recebo, doutora Gláucia, pronto. Então, essa energia está sempre nos rondando, então a ideia é dividir com vocês o que eu entendi um pouco dessa energia, o que eu entendi um pouco sobre como ela funciona e como a gente pode lidar com ela, né? Sem virarmos refém dela. Porque beber aguinha de novo. Eu bebo muita água, já falei, né? Já bebi depois da meditação, que foi 6 horas da manhã, já bebi 1 litro d'água. Estou quase na metade do segundo. Eu gosto de beber água, muito bom. Bom, vamos lá. Meio-dia e 5. Então, eu vou começar como eu sempre começo, me apresentando. Eu me chamo Gláucia Coelho Neves. Eu sou formada pela técnica humanoterapeuta do Espaço Humanidade, da mentora Andresa Molina. Também sou formada pelo terapeuta master do Espaço Terapia em Ação, da mentora Giovana Martins. Atualmente estou cursando o Método Cura 360, também da mentora Giovana Martins, do Terapia em Ação.
Sou formada em PNL pelo INEX. Sou formada na Jornada do Propósito 1 e 2 pela Universidade do Propósito, ou Florentia. E essa live de hoje vai falar sobre o medo, sobre o que significa essa energia e de como a gente pode lidar com ela, né? Pedindo para que vocês já mandem os aviãozinhos para convidar as pessoas para participarem enquanto a gente está começando aqui, curtir, compartilhar, enfim. Essa live fica gravada aqui no meu perfil do Instagram, assim como gravada no meu canal do YouTube, e o link está na minha bio. Lembrando que a minha voz durante a live ao vivo, ela tem algumas alterações, eu gosto de falar isso porque não é um problema do meu Instagram, é do Instagram geral, que eu não sei, outras lives também acontecem isso. Esse estudo, essa live, essa pesquisa foi feita em várias fontes, enfim. Então eu não vou citar porque são muitas, né? Então entender que foi realmente uma pesquisa que eu faço para tentar dividir com vocês um pouco mais do que eu entendi e do que faz parte do que faz sentido para mim. Lembrando sempre que é o que eu acho que faz sentido, que pode não fazer sentido para você e tá tudo certo. Eu só quero dividir coisas que me fazem bem e que fazem sentido para mim. Então, e também quero, o objetivo dessas lives também é para entender um pouco mais, que vocês entendam um pouco mais, como que funciona a terapia energética espiritual, porque se vocês perceberem, se não todas, mas a maioria das lives, eu falo sempre sobre uma energia, né? Então, entender como que isso funciona, tá bom? Vamos lá ao que interessa efetivamente nessa live. Primeiro, quero falar um pouco sobre o significado da palavra, né? Medo. O que significa medo, por exemplo, na psicologia? Lembrando que eu tenho meu roteirinho, porque é muita informação, como eu sempre falo, e para eu não me perder. Então, o que significa medo na psicologia? Medo é basicamente a maneira que o corpo encontra de nos preparar para algo que nos represente ameaça ou perigo. Quando somos confrontados com uma situação como essa, ou que seja ameaça ou perigo, o cérebro envia para o corpo sinais que buscam maximizar as chances de sobrevivência. Guardem essa palavra, sobrevivência. Na Bíblia, o medo é frequentemente associado à falta de confiança em Deus e à ausência de fé. É considerado um sentimento contrário à confiança e à coragem que devemos ter em Deus. O medo pode ser visto como uma barreira para a fé e para a vivência plena da espiritualidade. Na visão espírita, o medo é um sintoma que decorre da insegurança em face das diversas situações da vida. O medo gera desorganização emocional e psíquica, gerando doenças por somatização desses fatores. Ele desfigura e entorpece a realidade, agiganta e avoluma insignificâncias, produzindo fantasmas onde apenas suspeitas se apresentam. Resumindo, sobre essas 3 explicações, esses 3 significados que eu coloquei aqui, o medo normalmente é como é que posso dizer? É uma insegurança, é algo que a gente, é do desconhecido, é do que, às vezes a gente com medo faz a gente criar fantasias, coisas inexistentes, a gente começa a criar histórias na nossa mente, e a nossa mente mente. E a nossa mente, eu já falei sobre isso, nossa mente é muito poderosa, tanto para criar fantasias ou histórias que nos levem a ter felicidade, quanto a criar fantasias e histórias que nos levem a ter medo. Oi, meu sobrinho lindo Alan, acabou de entrar, acabei de começar. Então, assim, os medos básicos que a humanidade tem são pobreza, medo da velhice, medo da crítica, medo de perder o amor de alguém, medo da doença e medo da morte. O que eu pesquisei são os mais frequentes. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o medo, por exemplo, da crítica, ou minha mamãezinha entrou, linda, seja bem-vinda. Acabei de começar, mãe. Por exemplo, a gente tem medo do fracasso, de não dar conta daquela nova situação, como encarar, e como a gente vai encarar os outros, e como a gente vai encarar nós mesmos depois que desse fracasso, né?
Mas, na verdade, assim, eu entendo que não existe um fracasso absoluto. Existe, sim, um erro diante de alguma situação. Aí, nesse caso, o erro pode ser corrigido na próxima oportunidade que você viver aquela situação ou algo parecido. E aprender com esse erro e seguir na sua evolução da consciência. Ou seja, não, o medo do fracasso, na verdade, no meu entendimento, não deveria existir, porque o fracasso absoluto não existe, no meu entendimento. Faz sentido para mim, por isso que eu estou dividindo com você. O que existe não é o fracasso absoluto, existe um erro, e esse erro pode ser corrigido na próxima situação, e você pode aprender com ele e conseguir evoluir. Porque, na verdade, o objetivo de estarmos aqui vivendo essa experiência terrena é evolução espiritual, evolução consciencial. Então, o fracasso não existe por isso, porque ao invés de ser considerar um fracasso, podemos considerar como um erro para aprendermos, corrigirmos e aprendermos e evoluirmos espiritualmente e consciencialmente. Mas se a gente não fizer nada porque a gente tem medo do fracasso, por exemplo, a gente não arrisca nada, a gente não erra nunca, a gente não tem a possibilidade de corrigir nossos erros, nós não aprendemos nada e, consequentemente, não evoluímos. Então, observe como a questão do medo do fracasso nos paralisa. E aí, a gente pode entender, mais uma vez, que a gente tem o poder da escolha. Eu quero tentar, mesmo com a possibilidade de errar, para aprender e evoluir, ou eu quero continuar no mesmo lugar, eu quero continuar insatisfeita, eu quero continuar triste, infeliz e preocupada com o que os outros vão falar ou pensar de mim. A Marcinha entrei só para te mandar um beijo e desejar sucesso. Tá bom, meu amor, também te amo. O que você quer escolher? Você quer escolher ter a possibilidade de tentar e errar, corrigir para aprender e evoluir, ou continuar no mesmo lugar, triste, insatisfeita, infeliz, preocupada com o fracasso, com o que os outros vão pensar? E você realmente quer continuar vivendo para agradar os outros? Ou para ser feliz? Pensa nisso. O que você quer da sua vida? Você escolhe. E aí vem a perfeição, né, que algumas pessoas acreditam que existe, ela não existe. Não aqui na Terra. Não aqui, nessa experiência terrena. A ideia pelo menos assim, é errar menos, mas não é nunca errar. Se nós fôssemos perfeitos, nunca errássemos, não estaríamos aqui vivendo essa experiência. Nós estamos aqui justamente para ter a chance, nós acordamos diariamente com a possibilidade de experimentar novas situações, de conhecer novas pessoas, de nos entregarmos a novas experiências para que vivê-las e entender o que eu posso aprender com elas. Se essa, por exemplo, experiência eu errei por algum motivo, eu não fiz exatamente o que eu deveria, o que eu achava que deveria fazer, ok, errei, sem chicote, sem sofrer por isso. Ok, Gláucia, você errou fazendo isso? Então, Gláucia, eu te perdoo, eu me perdoo. E pouco importa o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão pensar sobre esse erro. O que importa é que eu quero evoluir, eu quero aprender com ele, eu quero poder errar novamente, por que não, e seguir esse processo de evolução. Às vezes a gente ouve dizer também assim, ó, não tenho medo de nada. Vocês já ouviram algumas pessoas falarem isso, né? Eu não tenho medo de nada, nada me abala, nada me atinge. Será? Será mesmo que essa pessoa não tem medo de nada? Será mesmo que nada atinge essa pessoa? Ou essa pessoa realmente não conhece a vida dela, não conhece o que está no inconsciente dela, e quando ela acha que ela pode tudo, ela está sendo um pouco vaidosa, um pouco admitindo que o medo não existe. Depois eu vou falar um pouco sobre a palavra medo, porque eu acho que o medo especificamente também não existe. Mas vamos continuar para vocês entenderem onde eu quero chegar. E aí, esse
por exemplo, é o primeiro passo para a gente lidar com o medo. Sabe aquela história que você fala, a verdade vos libertará? Ou seja, quando você se conhece de verdade, ao ponto de admitir que tem medo de algumas coisas, de algumas situações, já está no início do processo de superar esse medo. Porque quando a gente fala que a gente não tem medo, a gente não assume, sabe? Olhar para você e falar assim, nossa, Gláucia, eu falo, nossa, você é egoísta às vezes, você é raivosa às vezes, você é medrosa às vezes. Olhar para essas questões nossas, para essas sombras, já é um grande passo para começar o nosso processo de evolução. Então, o primeiro passo em relação ao medo é reconhecer que ele existe, é reconhecer que ele existe, que ele existe aí dentro de você. E você precisa olhar para ele. Quando você olha com o olhar de entender, esse medo já começa a diminuir, começa a perder um pouco a força. E a gente entende, por exemplo, que o nosso corpo físico, a gente já nasce com os instintos, né? Com os nossos instintos. E normalmente quando você está com uma situação de medo, esse corpo físico nos prepara para certas situações. A gente tem reações no corpo, como por exemplo acelerar o coração, aumentar a circulação do sangue. E aí a gente fica pálido, às vezes, quando está com muito medo. Por quê? Porque os vasos sanguíneos nossos se retraem para reservar o sangue para os órgãos mais nobres. Que órgãos são esses? O cérebro, o coração, nos dando condições de reagir àquela situação. Então, isso acontece também com os animais, por exemplo, que nós somos animais, nós somos animais racionais. Então, isso acontece com os animais, que mesmo às vezes um animal sendo um pouco mais fraco fisicamente, ele às vezes vence o seu oponente, porque o instinto dele de sobrevivência é tão forte que gera força que ele nem sabe que tem e ele consegue vencer o oponente. E aí vai a questão do autoconhecimento. Quando a gente conhece a nós mesmos, sabe os nossos potenciais, nossas qualidades, nossas capacidades, a gente consegue vencer esse oponente, mas esse oponente não é o outro. Esse oponente está dentro de nós. Esse oponente é o medo, é a energia que nos paralisa. E aí o medo também ele afeta a gente, a questão emocional, o nosso psicológico, porque nossa psique está ligada ao nosso corpo. A gente sabe disso, né? A gente já falou um pouco sobre isso, sobre os corpos sutis, sobre como esses corpos sutis se manifestam. O medo afeta o nosso mental, causando inclusive a paralisação do instinto natural de sobrevivência, não nos permitindo racionar. Sabe quando você tem aquele medo, você paralisa? Por quê? Ele bloqueia o nosso cérebro, às vezes, dependendo da situação, ele bloqueia, a gente não raciocina, a gente pode entrar, inclusive, numa crise de pânico, paralisando fisicamente o nosso corpo. Inclusive, esse excesso de medo, esse excesso da paralisação física, emocional e racional, se a gente não consegue enfrentar isso, a gente pode causar, inclusive, doenças físicas. É isso que o medo nos traz. Mas a gente precisa entender também, por outro lado, que o medo é natural ao ser humano. A gente precisa conhecer ele, ou seja, o medo está em todos nós. Cada um de nós tem um medo específico, ou existem os medos mais comuns, como eu falei no início, mas ele é uma energia natural do ser humano. E a gente precisa conhecer essa energia para saber lidar com ela e não deixar que ela nos domine. Essa é a ideia de conhecer e entender você, entender que medo é esse que existe em você, para que você possa encará-la com sabedoria, com tranquilidade, com inteligência e não simplesmente deixar com que o medo te paralise, te domine. Outro medo também que a gente tem normalmente é o medo do desconhecido, inclusive de como posso reagir a determinadas situações. E para a gente poder enfrentar esse medo, eu preciso me conhecer, como eu falei, conhecer minhas potências, as minhas fraquezas. E para conhecer nossas potências, nossas habilidades, nossas fraquezas, a gente precisa testar as situações para realmente aprender a lidar com elas. E para quem não tem perspectiva de evolução, fala assim, não, minha vida é isso mesmo, é isso mesmo, tá tudo certo, ninguém evoluiu o quê? Ninguém evolui, não. As pessoas são como são e ninguém muda, né? Tem algumas pessoas que falam isso, são como são e não existe evolução.
Para essas pessoas que acham que não existe evolução, ela vai acreditar que tudo que acontece na vida dela é sempre um problema. E a minha visão é outra. Tudo que acontece na minha vida, por exemplo, é uma oportunidade de aprender para que eu possa desenvolver as minhas capacidades e enfrentar aquela situação. A gente pode, por exemplo, aprender através do livro, de uma leitura. Carlos Neneco, seja bem-vindo. Está falando sobre o medo. A gente pode aprender, por exemplo, se conhecer ou ter a questão do aprendizado através de leitura, processo de autoconhecimento, além de outras coisas que a gente pode usar para o aprendizado, que pode nos ajudar a nos conhecer. Mas viver a situação, seja uma situação desconhecida, uma situação nova, nos traz aprendizado completo, aprendizado no corpo, na mente, no coração. Mas sabe quando a gente incorpora aquele aprendizado? É quando a gente vive ele. Por exemplo, como é que uma pessoa pode perder o medo de andar de avião? Lendo um livro sobre andar de avião não é perigoso? Ou andando de avião? Ou entrando no avião e viajando de avião? A vivência, a experiência, viver aquela situação nos traz aprendizado. Por isso, a questão de ter medo do desconhecido nos impossibilita de desenvolver, de evoluir, porque a gente não consegue experienciar as situações, a gente não consegue experimentar, vivenciar. Vou beber um pouquinho de água, só um minutinho, porque eu falo bastante. Então, a questão da experiência é fundamental, é primordial para que a gente possa evoluir. E para isso eu preciso perder o medo do desconhecido. E aí, eu vou voltar a falar que o conhecer-se a si mesmo é fundamental para encarar uma situação nova sem a energia do medo. Por exemplo, uma outra situação que eu li, que eu achei interessante, alguém vai lá e deposita R$1 milhão na sua conta do banco. Só que não te conta. Você não sabe que está lá. Você não conhece esse dinheiro. Você não conhece a existência desse dinheiro na sua conta. O que adianta? Nada. Você não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Não adianta, porque você não vai poder usufruir desse dinheiro. A mesma coisa acontece com as nossas potências, as nossas habilidades, as nossas fraquezas, as nossas sombras. Se a gente não sabe que elas existem e como elas são, como que a gente vai saber utilizá-las? Como que a gente vai saber aproveitar delas? Como? Se eu não conheço, se eu não sei que ela existe. Por isso, voltando à questão do autoconhecimento, a necessidade de se conhecer para entender como você vai encarar X, Y, Z de situação, como você vai encarar uma situação que a princípio era medo para você. Encare o desconhecido. E para isso, conheça-se, saiba quais são as suas potencialidades. Então, a primeira possibilidade de vencer o medo é agindo, ou seja, tomando uma ação. É agindo, é dando o primeiro passo, mesmo com aquele frio na barriga, com aquela sensação de, ai meu Deus, o que vai acontecer? Mas se você não der o primeiro passo, você não vai saber, e aí você não vai vivenciar, e você não vai ter a chance de, mesmo errando, aprender com o erro. E se não errar, aprender com aquela situação. Então, dar o primeiro passo, agir, é a primeira possibilidade de enfrentar e encarar, seja qual for o seu medo. E não ficando paralisado, estagnado. Vou ficar aqui porque eu tenho medo. Não vai acontecer nada na sua vida. Você quer ficar aí sentado esperando a vida passar? Ou você quer viver? O que você quer fazer da sua vida? Fala para mim. O que você quer viver da sua vida? O que você quer fazer da sua vida? O medo é uma força da natureza, é instintivo, e a natureza é perfeita. Você acha mesmo que a natureza nos daria alguma coisa ruim, alguma coisa que fosse negativo, que não servisse para a nossa evolução? Então é isso. Então quando você encara esse medo, você tem a possibilidade de evoluir,
desenvolver. E por isso, o medo pode ser entendido também como uma força que impulsiona para a nossa evolução. Fez sentido até aqui para vocês? Fala para mim, me conta, fala comigo, divide comigo aí. Então vamos entender um pouco o que acontece no nosso corpo quando a gente está com medo. O medo se expressa tanto no corpo quanto na mente. Eu já falei sobre isso. Ele pode se manifestar em diferentes níveis: cognitivo, fisiológico, comportamental e neuronal. No nível cognitivo, o medo é transformado em imagens e pensamentos interpretativos sobre o estímulo ou situação temida. Você viu uma coisa e o medo, cognitivamente, ele pode ser transformado. Você vê uma baratinha, acha que a baratinha é um monstro. Você está com medo. Você pode cognitivamente imaginar que é um lobo e é uma barata. Fisiologicamente, o medo se apresenta em alterações corporais, como eu falei. Aceleração da frequência cardíaca, da respiração. A gente pode deixar até, às vezes, tonto, né, em função da respiração incorreta. Contração muscular, tremor nas pernas e nas mãos, sudorese e aparecimento de determinadas expressões faciais, como palidez, por exemplo. Já falei sobre isso, sobre a palidez lá em cima. Além disso, em nível comportamental, as ações que aparecem no corpo como resultado do medo são expressas em imobilidade. Eu falei sobre congelamento, sobre paralisia, ou fuga, ou choro, entre outros. Na parte neuronal, o medo nasce numa região do cérebro chamada amígdala, no sistema límbico, que é responsável pela regulação das emoções e pelas funções de preservação da integridade da pessoa. Nós temos uma parte do nosso cérebro que ele é acionado a partir do momento que o nosso corpo entende que eu preciso preservar a minha vida, eu preciso me proteger. E aí, essa parte é chamada amígdala, começa a reagir. O medo, explicado através do mecanismo do funcionamento neurológico, é basicamente assim. Quando a gente enfrenta uma situação de medo, o hipotálamo é ativado, que por sua vez ativa a glândula pituitária, que desencadeia na liberação de adrenalina, noradrenalina e cortisol. O que são esses hormônios? A adrenalina é o hormônio liberado pela glândula adrenal em situações que estamos amedrontados ou excitados, ou seja, podendo estar com medo ou muito feliz, essa glândula libera adrenalina. Esse hormônio é responsável por adotarmos reações rápidas. A nossa reação é adrenalina. A noradrenalina possui a capacidade de aumentar a força de contração do coração. Lembra que eu falei sobre a contração da musculatura do coração? É isso, a noradrenalina. E o cortisol é o hormônio esteroide que regula o humor, a motivação e o medo, ou seja, ele aumenta ainda mais quando você está com medo. As áreas cerebrais mais ativas diante da sensação de medo incluem tálamo, que decide onde enviar os dados sensoriais que chegam, por exemplo, os olhos, as sensações, as frequências chegam através dos olhos, dos ouvidos, da pele, da boca. Se eu como alguma coisa ruim, posso me dar uma sensação ruim. Através do córtex sensorial, que interpreta os dados sensoriais, do hipocampo, que armazena e recupera memórias conscientes e contextualiza a situação em que a pessoa se encontra quando sente medo, da amígdala, que eu falei, decodifica as emoções e determina qual ameaça potencial, armazenando memórias de emoções e medo. A amígdala armazena essa situação, essa sensação que você teve com o que você viu, com o que você tocou, com o que você cheirou, com o que você sentiu, comeu. Entende que essa amígdala faz esse processo. O hipotálamo, essa região do cérebro que ativa a resposta de luta e fuga. O que é a resposta de luta e fuga? Muitas vezes a gente está num perigo que ameaça a vida. E aí envolve você. Eu preciso preservar a minha vida. A lei da sobrevivência é instintiva. Então eu preciso ou fugir daquela situação ou lutar contra aquela situação. E aí, por exemplo, um barulho de explosão, né? A tendência é sair do local imediatamente.
Essa reação é um mecanismo automático de sobrevivência, que prepara o organismo para tomar essas medidas na pior das hipóteses. Explodiu alguma coisa aqui, tem fogo, a primeira coisa que a gente faz é reagir. É a sensação de luta ou de fuga. No caso do fogo, é fuga. Embora seja uma resposta natural à ameaça que prepara o corpo para reagir, há casos em que a reação de luta ou fuga pode ser desconfortável, porque o motivo pelo qual ocorre é desconhecido. Sabe aquela história que vocês já viram? Tem até alguns memes que acontecem na televisão, você vê alguém correndo. Você não sabe nem porque a pessoa está correndo. Você corre atrás, porque você está com medo, porque ativa essa luta ou fuga. Você não sabe o que está acontecendo, mas tem alguém falou, é ladrão. Você foge, você não entende. O seu cérebro não consegue raciocinar porque você deixa que o medo tome conta de você. Entende a importância de a gente conseguir lidar com essa energia de medo? Porque tem situações que acontecem com a gente que não é necessário a gente ter medo. Mas porque a gente não conhece as nossas habilidades, as nossas possibilidades de defesa, a gente corre, a gente quer lutar e a gente acaba criando cada vez mais o medo, alimentando cada vez mais o medo, quando a gente não conhece. Como é que eu falei, vou repetir, o conhecimento liberta. Conhecer sobre algo é libertador. Conhecer sobre a energia do medo, o que ela é capaz de fazer, é libertador. Conhecer novas experiências e vivê-las, enfrentá-las, mesmo com a sensação de dor na barriga, mesmo com a sensação de possibilidade de erro, é muito bom, porque você tem a possibilidade de aprender, porque você tem a possibilidade de uma nova situação igual ou parecida, não errar, porque você já aprendeu a primeira vez. E se errar, tá tudo bem. Talvez erre de uma forma diferente e aprende uma outra coisa diferente. Entende o que é conhecer o medo? É sobre isso. Quando a pessoa teme ou enfrenta uma ameaça, o corpo, por exemplo, a gente está comendo, a gente interrompe a digestão. A energia colocada no sistema digestivo é então direcionada para os músculos, que ficam tensos e se preparam para agir rapidamente. A gente para e toda a força vai para onde? Para as pernas, para você correr, para você fugir daquele lugar. Na verdade, aquela frase de que o medo nos protege não faz muito sentido para mim. É o que eu falei lá em cima sobre a questão do medo. Uma vez que eu entendo, por exemplo, que a nossa proteção é acionada através dos nossos instintos de sobrevivência, mas não através do medo. Porque é o instinto que faz com que você preserve a sua vida, evitando entrar em uma situação que você tem consciência que é uma situação de risco. Por exemplo, eu estou numa cobertura no 10º andar, eu olho para a janela. Eu sei que se eu pular, eu corro o risco de morrer. Então não é o medo de pular, não é o medo que vai me impedir de morrer. É o instinto de sobrevivência. É a consciência, é o meu instinto natural de sobrevivência. Então, o medo em si, a palavra medo, na minha concepção, não existe. Existe o perigo, mas o medo não existe. No que eu acho que faz sentido. A verdade faz sentido para mim, pode não fazer sentido para você. Mas percebe um pouco sobre o que eu falei em relação ao medo e ao perigo? É diferente. Então, quando você conhece, você sabe que pular do 10º andar, o perigo é morrer. Então, os meus instintos, a minha preservação da sobrevivência, não vai me fazer pular. Não é um medo. Fez sentido para vocês? Fala para mim aí. Tá fazendo sentido o que eu estou falando? O que vocês acham? Comentem comigo, compartilhem aí. Vamos interagir. Eu quero saber se o que eu estou falando faz sentido para vocês ou não. Ou se nada a ver, Glaucio, você está falando besteira. Fala para mim. O que vocês acham do que eu falei até agora aqui? Sobre isso, sobre o medo. O medo, como eu falei, às vezes serve para paralisar as nossas atitudes e apenas evidencia a nossa frequência negativa, impedindo a nossa disposição para a mudança. É isso que eu falei sobre o medo. O medo, a gente começa a se retrair.
cada vez que a gente se retrai, eu já falei sobre a nossa energia, né? A energia que envolve o nosso corpo físico e a energia que nos protege, a energia que nós emanamos, a energia que a gente sintoniza, tudo é energia. Quando a gente tem medo, a primeira situação que a gente faz é se retrair. Cada vez que a gente se retrai um pouco mais, a nossa proteção energética, a nossa proteção espiritual, tudo se contrai. O que acontece com isso? As energias externas se sentem mais tranquilas em penetrar no nosso campo de proteção. Então, o medo, a sensação de medo, por não conhecimento, por não permissão de entendermos que somos perfeitamente imperfeitos e podemos errar, nos paralisa, nos coloca em situações de mais perigo, porque você se retrai, você deixa o seu campo menor de proteção energética e você deixa que uma energia mais forte entre e tome conta de você. Então, o medo fala sobre isso. Raíssa, seja bem-vinda. Ainda falando sobre a questão do medo, eu falei, né, que o medo serve para paralisar nossas atitudes e apenas evidencia a nossa frequência negativa, impedindo a nossa disposição para a mudança. Quando temos a sensação do medo, colocamos toda a nossa energia próxima de nós, é o que eu acabei de falar, não tinha lido. E isso restringe nosso campo energético, baixando a nossa frequência, fazendo com que a frequência do outro passe a ter o domínio sobre nós. É exatamente o que eu falei. Eu não tinha lido, mas é o que eu falei. O medo, por exemplo, relacionado a algo real, excessivo, intenso, é um caminho fácil e rápido para a ansiedade. Normalmente, quando a gente cria ansiedade, é porque a gente tem medo de alguma coisa. O medo em excesso, o medo de algo real. E aí é um sentimento meio difuso. É um medo do desconhecido que pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar nosso dia a dia, causando alterações estomacais, intestinais, insônia, tensão muscular e as dores de cabeça que podem se tornar crônicas, ou seja, podemos criar uma doença física porque a gente está com medo. Por que a gente está com medo? Porque a gente desconhece, tem medo do desconhecido, porque a gente está preocupado com o que os outros vão achar se eu errar, porque eu acho que eu não posso errar nunca. Por isso a gente cria nossos medos, nossos fantasmas. E o medo em excesso causa ansiedade. O medo em excesso nos paralisa. Entende a importância de conhecermos, nos conhecermos, entender até onde a gente pode ir, entender que nós somos perfeitamente imperfeitos e que podemos errar e que o erro não é um castigo e de que o erro é a possibilidade de aprendizado e que quando você aprende, você consegue evoluir. Evoluir não é ser mais do que ninguém. Evoluir é evoluir consciencialmente, é ter consciência sobre aquilo, sobre aquelas pessoas, sobre aquelas situações, sobre aquelas palavras, sobre aqueles lugares. Isso é evolução. E deixar com que o medo te paralise, você não consegue evoluir. Aonde você quer ficar? Aonde você quer chegar? Você quer ficar aí, nesse mesmo lugar, cheio de medo, cheio de preocupação com o que os outros vão falar, cheio de, gente, eu vou fracassar. E aí? E aí que não existe o fracasso, eu já falei sobre isso. Existe o erro e a possibilidade de acertar da próxima vez. Continuando aqui, que eu falei, o medo não existe. O que existe é o perigo real. E o que nos protege é o bom senso. E quando compreendemos isso, conseguimos olhar para o medo com mais domínio e nossa energia se expande. Ao invés da energia que está nos protegendo retrair, ela se expande. Quando eu entendo que existe um perigo real, eu tenho um bom senso, eu não vou chegar ali, como eu falei, do 10º andar e pular pela janela. É um bom senso. É o instinto de sobrevivência, mas não é o medo. É a consciência, é o entendimento que aquele perigo existe. E se eu me colocar naquele perigo, eu conheço o que vai acontecer comigo
Eu tenho conhecimento sobre aquilo e eu não vou fazer aquela situação. E se eu não conheço, eu posso experienciar. E eu vou errar e eu vou corrigir os erros da próxima vez. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Tem a ver, bate com o que vocês entendem? Como eu falei, olhar para o medo com mais domínio, a nossa energia se expande, nos dando maior entendimento sobre a situação e podemos, então, agir de acordo com nossos limites. Olhando para a situação medo e o enfrentando com consciência. E aí ele fica pequenininho. Sabe aquela barata que eu achei que era um monstro? Ela só é uma barata. Sabe a barata que não morde? É uma barata. Sabe a barata que faz parte da natureza? Que ela tem a sua função, a sua missão? Sabe o ratinho que a gente tem medo? Ele faz parte da natureza. Ele existe por algum motivo. Então a gente começa a olhar para aquele medo com consciência. E aí o ratinho que antes era um monstro, ele é só um ratinho. A barata que era um monstro, era uma barata. O que você conhece, quem é a barata? O que ela faz? Você conhece o ratinho? O que ele faz? Qual a importância que ele tem para o nosso mundo? Para o meu mundo, para o seu mundo. O ratinho tem uma função, a barata tem uma função, tem uma missão. Quando você conhece isso, a barata vira só uma barata. O ratinho vira só um ratinho. Faz sentido que desaparece aquele monstro da nossa frente? Eu sei também que eu falo assim, mas parece que não é tão fácil, né? Que é um pouco desafiador mudar, né? Essa questão de olhar para isso. Mas eu sei que a gente pode. Eu sei que a gente tem... Primeiro porque a gente tem todos os reinos que existem no universo, nós temos em nós. Por exemplo, a gente tem o reino mineral, que representa nossos ossos. Nós temos o reino vegetal, que é representado pelo nosso sangue. Nós temos o reino animal, que é representado pela nossa carne. E nós temos o reino hominal, que é representado pela nossa consciência e pelo nosso senso. Ou seja, nós já temos tudo isso em nós. Tudo que acontece ao nosso redor, todos os reinos que habitam ao nosso redor, está em nós. Então, basta a gente olhar para esses reinos que estão em nós, conhecê-los, ter consciência de cada um deles, de como funcionam, do que eles fazem, para a gente perder o medo, olhar com consciência. Então, aquela história de que o medo nos protege, não é o medo, e sim o nosso instinto de sobrevivência, eu já falei, o bom senso, que é a parte hominal que estamos desenvolvendo. Para desenvolver nossa parte hominal, eu já falei sobre isso, é importante vivermos, vivenciarmos, experienciarmos coisas novas, pessoas novas, para que, ao vivenciarmos situações novas, ao conhecermos pessoas diferentes, ao mudarmos de emprego, ao mudarmos de casa, podemos aprender coisas novas. Podemos aprender e evoluir consciencialmente, espiritualmente. Entende? Só que a gente sabe que tudo que eu estou falando aqui, nós fomos criados com medo, né? Todos nós fomos criados. Por quê? Pensa o seguinte, o medo controla. O medo é fácil para você controlar o outro. Se coloca o outro com medo, é fácil de controlar. Sabe aquelas histórias quando você era pequenininho, quando era criança? Porque quando a gente nasce sem medo. A gente nasce, né, a gente cai, levanta para aprender a andar. A gente não fica... Chorou, levanta. Machucou o joelhinho, levanta. Quando a gente quer aprender a andar de bicicleta, a gente cai, rala o joelho, levanta e vai aprender, não é isso? A gente não nasce com coragem, a gente nasce a princípio sem medo. E aí, com o passar dos anos, com os nossos desenvolvimentos, os adultos que estão ao nosso redor, a sociedade, nossos pais, nossos professores, nossos líderes religiosos, vão colocando medo na gente, porque eles querem controlar. Mas aí, não vamos também
julgar os nossos pais, os nossos... Porque algumas dessas pessoas fazem por amor, porque acham que está certo, porque eles entendem que fazendo isso é uma forma de controlar e a criança não vai correr risco. Por exemplo, a história fantasiosa do homem do saco. Olha, não vai na porta não, porque o homem do saco vai te pegar. É um medo. A criança fica com medo, ela não vai na porta e os pais conseguem controlar. Ou, na escola, olha a loura do banheiro. Não pode ir no banheiro porque lá tem uma loura e a loura vai te pegar e vai te levar embora. Por quê? Os professores fazem isso para que as crianças não saiam da sala de aula. Entendem como é o controle? Como que o governo nos controla através do medo? Como? Percebam, eu não vou falar um pouco nada de governo, de política, porque não é essa a intenção. É para vocês entendam a questão do controle. O medo nos coloca em situações vulneráveis e quem está do outro lado, quem não está com medo, quem está, vamos dizer assim, na situação, no comando, ela te controla. Perceberam a importância de entender um pouco mais sobre o medo? O medo, e aí ele fala um pouco sobre isso, né? Ainda hoje a gente sofre influências que nos impedem de receber novas informações geral, porque, né, como eu falei, a questão da loura do banheiro, a questão do homem do saco. Hoje a gente tem hábito, inclusive, de repetir histórias. Ainda temos o hábito de repetir histórias fantasiosas, mentirosas, as famosas fake news, que nos colocam com medo, que nos influencia e nos impede de receber as verdades. O medo nos remete para reações primitivas de luta e fuga, eu já falei. Então, todo o nosso campo e sistema se contrai, já falei sobre isso, enfim. E aí eu falo, o processo de autoconhecimento e a meditação nos permite perceber quem realmente somos, o que realmente nos afeta, o que realmente é real e o que não é real, diminuindo a nossa ação instintiva e expandindo o nosso senso, a nossa consciência. E aí, eu não vou deixar vocês saírem daqui sem te dar algumas dicas sobre como superar os nossos medos, algumas possibilidades. A primeira que eu pesquisei e que eu concordei plenamente é aceitar que os medos existem. Sim, mas aí eu vou falar os medos ou o perigo. Entenda, os perigos existem. Existem sim. E aí, se você não aceita que eles existem, você não pode... Como que você pode? A pior coisa que você pode fazer é negar que você tem determinado medo ou que você reconhece determinado perigo. Você reconhece o perigo? Já é um grande passo. Aceite que o perigo existe, que essa energia, e aí ela pode causar essa energia de paralisação, ou de fuga, ou de luta, que é a característica do medo. Entenda profundamente que medo é esse. Por exemplo, vou repetir, a barata. Gente, eu tenho medo da barata, jura? Vamos estudar o que a barata faz? Vamos ver como ela é. Ela vai te matar, a barata? A barata pode te comer vivo? A barata pode prejudicar a sua vida? A barata está ali. Ela é pequenininha. Entende? Então, entenda profundamente o seu medo. Que medo é esse? Que perigo é esse, vamos dizer assim? Vou refazer a frase, onde tiver medo, eu vou colocar perigo. Que perigo? Entenda profundamente o perigo. Que perigo a barata te causa? Que perigo a saltar de um 10º andar pode te causar? Entenda exatamente. É preciso entender, definir esse perigo. O que exatamente esse perigo, o que provoca essa sensação em você? E quais são as situações que ele aparece? Por exemplo, eu estou num lugar, você percebe. Por que eu fiquei assim receosa? Por que eu fiquei com taquicardia? Por que eu fiquei suando? Por que eu parei? Que eu fiquei estagnada? Entender, se conhecer. E isso, através da meditação, é
possível. Como eu falei, pode não ser fácil, pode ser desafiador, mas é possível. A outra questão, a outra possibilidade, outra dica que foi dada é: escreva sobre o seu medo. Gente, a terapia da escrita, quando você escreve, você coloca para fora e depois você lê o que você escreveu, você entende. Você está olhando de fora. Escreve sobre ele. Eu tenho medo da barata, porque a barata para mim é um monstro, porque a barata me morde, porque a barata vai me matar. Aí você vai ler depois, quando você escreveu, e fala: gente, é isso mesmo. Eu tenho medo da barata. Escreva sobre os seus medos. A outra, que eu já falei em outras situações, em outras lives, cultive pensamentos positivos. A gente já falou que a mente é maravilhosa, ela é poderosa e ela, assim como eu posso cultivar pensamentos negativos, eu posso cultivar pensamentos positivos. Como? Estando presente na situação. Como que é estar presente na situação? É fazendo a meditação para que o seu cérebro abaixe suas frequências cerebrais e aumente a sua intuição, aumente o ouvir o seu coração. Então cultivar pensamentos positivos através desse estalo. Vem alguma coisa que eu vou olhar e falar: nossa, isso aí vai estar ruim. Isso aí tenho certeza que nem adianta. Vai dar ruim. Nunca foi naquele lugar. Nunca conheceu a pessoa. Nunca conversou com ela. Fulana, já ouvi dizer que ela é péssima. Ouvi dizer que ela é isso, que ela é aquilo. Você ouviu dizer. Você não tirou suas conclusões. Você pode ter pensamentos positivos em relação a ela, ao invés de falar: fulana, acho que não vai dar errado não. Vai dar certo não. Não, acho que eu vou lá conhecer essa pessoa. Vai que é tudo mentira que me falaram sobre ela. Vai que realmente ela tem características, atitudes, pensamentos, hábitos que são iguais aos meus. Cultive pensamentos positivos. A outra ressalte as suas vitórias. As menores conquistas devem ser festejadas, enaltecidas e lembradas de que você não é perfeito. Então, quando você tem uma vitória, pequena que seja, vibre, alegre-se, parabenize-se. Não exija tanto de você. Você está aqui, eu estou aqui para aprender. Se eu não aprendi hoje, eu aprendo amanhã e está tudo bem. Por isso a questão do não julgamento, que também é um processo muito difícil de a gente largar. De entender que não julgar o outro é entender que o outro faz o que faz com a consciência que tem. Então, o que você pode fazer nesse processo? É se conhecer cada vez mais, é evoluir consciencialmente cada vez mais, espiritualmente cada vez mais e ajudar o próximo nesse sentido. Porque quando você está feliz, você emana essa felicidade, você transborda. E você vai estar feliz. Quando você vai estar feliz? Quando você entender que as pequenas vitórias devem ser ressaltadas, devem ser enaltecidas, festejadas. A outra compartilhe o seu medo com outras pessoas. Converse sobre os seus medos com amigos, familiares. Faça terapia. Talvez. Ou procure alguém que você possa dividir com a pessoa. A outra pessoa pode dar uma palavra que de repente fala: gente, é verdade. Por que eu estou tendo medo sobre isso? E alguém fala uma coisa tão pequena que vai te virar a chavezinha. Então, compartilhe o seu medo com as pessoas. Aprenda e controle a sua respiração. Como? Eu vou ser repetitiva, não tem jeito. A prática da meditação é extremamente importante para esse processo. E todos os outros da sua vida. Porque te coloca em estado de presença. E respirar corretamente é uma das maneiras de tirar desse estado de paralisia e medo. Quando você vê uma situação, você conseguir respirar corretamente, você consegue explicar para o seu corpo, para o seu organismo que está tudo bem. Você está
entendendo a situação e você vai saber como reagir. Você não vai fugir simplesmente e você não vai lutar sem entender o que está acontecendo. Então, aprenda e controle a sua respiração. A outra, não tenha vergonha de pedir ajuda, é o que eu falei, para algum amigo, para alguém da família ou fazendo terapia. Pratique o autocontrole e a autoanálise. Esteja presente o tempo inteiro, entenda que atitude que você tomou, por que você fez aquilo, o que te causou aquela reação. E conheça-se, aprenda a se conhecer. Procure organizar sua rotina diariamente e invista em autoconhecimento. O conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Então o medo, o famoso energia do medo, não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai diminuir a sua proteção energética, vai deixar com que as energias externas que estejam mais fortes, elas entrem no seu campo energético, te influenciem, ao invés de você ter o controle, não o controle, perdão, que a gente não tem controle sobre nada, mas o entendimento sobre aquela situação. Experimente conhecer coisas novas, permita-se errar e não use a palavra fracasso. Quando alguém te falar, você fracassou? Não, você não fracassou. Você se deu a chance de experimentar essa nova situação e você errou e você aprendeu com o erro ou não aprendeu com o erro, mas você tem consciência de que não foi um fracasso, de que aquilo não acabou com a sua vida. É só uma possibilidade de aprender. E eu posso te falar, pelo menos é o que eu acredito muito. Nada que acontece na nossa vida, nada, absolutamente nada é em vão. Nada é para nos machucar. Se a gente tiver esse olhar, a gente consegue aprender tanta coisa bonita. A gente consegue aliviar tantas dores nossas. A gente consegue nos respeitar tanto. A gente consegue nos valorizar tanto. A gente consegue nos acolher tanto. Pensa sobre isso. Faz sentido o que eu falei para vocês sobre o medo, sobre a energia do perigo, sobre a existência do perigo, sobre a possibilidade de conhecer o outro lado, ou as novas situações te libertam para que você possa evoluir? Fala para mim o que vocês acharam, me conta aí, conversa comigo. Vou beber mais um pouquinho de água enquanto vocês falam, se fez sentido, se não fez. Me contem aí, fez sentido para vocês? O medo realmente existe? O perigo existe? O que vocês acham? Conta para mim se fez sentido. Pessoas novas entrando aqui, sejam todos bem-vindos. Se eu não falei de alguém que entrou, me perdoe, porque eu estava aqui envolvida também no meu roteirinho, para não perder nada. Contem para mim, vocês vão agora começar a realmente experienciar novas situações para aprender com elas e não paralisar por causa do medo? Conheça situações novas, permita-se errar e aprender com esses erros e evolua e faça a sua parte. E não se preocupe com o que os outros vão pensar ou achar. Você pode decidir, você que escolhe. Vou ficar aqui preocupado do que fulano, beltrano, A, B, C ou D vai falar que eu sou fracassada, que eu sou... Ou eu vou fechar os ouvidos e os olhos para essas pessoas que estão... Primeiro porque essas pessoas se falarem para você é porque elas estão julgando. Se elas estão julgando, elas ainda precisam evoluir consciencialmente, entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu processo. O que você quer para a sua vida? Continuar aí parado, parada, com medo, estagnado, estagnada? Tem certeza? Ou você quer experienciar, ou você quer viver cada segundo da sua vida? Pensa sobre isso. Entenda as situações, conheça os perigos
e ver até onde você pode ir. Nós somos perfeitamente imperfeitos, nós temos a chance, a possibilidade de acordar cada dia e evoluir. Nós temos a escolha. Nós temos todos os reinos em nós. Tudo que vive aí nesse universo faz parte de você. O reino animal, vegetal, mineral e hominal. Já está aí dentro, basta você conhecer, saber onde ele está, como que ele funciona. E aí se jogar nesse mundão lindo, que tem tanta coisa para aprender. Foi excelente o tema, que bom. O controle nosso deve ser maior do que o medo. Na verdade, cunhado, não é nem o controle. Eu acho que é o conhecimento, porque a gente não controla nada. A gente conhece alguma coisa, porque controlar a gente não controla. A gente pode planejar, que eu falei da outra vez, mas o conhecimento, entender, ter consciência do que está ali, aprender com aquilo, deve ser maior do que o medo. Porque o medo paralisa, o medo estagna, o medo... Ou você vai ficar eternamente com aquela criancinha lá, morrendo de medo? Da barata, do ratinho? Obrigada, cunhada. Doutora Glaucia, você gosta, né? É isso, meus amores. Uma sexta-feira linda para vocês. Um final de semana maravilhoso. Eu continuo na minha jornada de 21 dias de meditação às 6 horas da manhã aqui no meu canal, no meu perfil do Instagram. Amanhã tem, domingo tem. Quem quiser fazer a primeira experiência, comece comigo amanhã às 6 da manhã. E aí vá até o 21º dia e volte para assistir os gravados depois que... Sim, é isso, porque a gente acha que tem controle, né, cunhada? A gente não tem, não. É tão bom saber disso também. Aquela famosa frase que eu falei que a Andresa Molina fala, que eu acho legal, que é: as coisas são como são e não como eu quero que seja. Gente, que alívio entender isso. Porque a gente começa a soltar, a confiar, a fazer a nossa parte e entregar para o universo. Mas não é entregar para o universo de braços cruzados, não. É fazer a sua parte e entregar para o universo. E confiar no processo. E acreditar que tudo na vida da gente tem um porquê. Tá bom? Obrigada por estarem comigo aqui. Um beijo enorme. Amanhã estou às 6 horas da manhã. Quem quiser comparecer será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Compartilhe, curte, comente lá. Vai ficar gravado também no meu canal do YouTube, tá bom? E o link do canal do YouTube está lá na minha bio. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus.